tô eu aqui de novo. Hoje vai ser pra contar pra vocês os 50 fatos sobre mim. Eu já tô pra fazer esse vídeo há muito tempo e muitos de vocês, né, me pedem pra fazer esse vídeo, mas foi difícil, assim, eu relembrar de alguns fatos, porque eu tenho um pouquinho déficit de memória. Então vamos lá comigo, eu espero que vocês gostem, que vocês curtem os meus fatos aí e que vocês fiquem sabendo um pouquinho mais de mim, tá ok? Então vamos lá. Meu nome é Juliana, tenho 25 anos, em Niterói, Rio de Janeiro. Sou muito teimosa, ao ponto de que minha mãe fala: Juliana, não faz isso, Juliana, não faz aquilo, e eu cismar até quebrar a cara. Eu cismei que queria trabalhar e me candidatei para uma loja, me botaram como auxiliar e a loja era completamente um exército. A gerente não deixava nem eu dar uma encostadinha assim, que ela falava comigo e eu tinha que ficar lá na posição certinha, sem nenhum conforto. Trabalhei o dia inteiro e era época de Natal, assim. Eu cheguei em casa com o pé deste tamanho, falando: mãe, por que eu não te ouvi? Podia ter esperado mais um pouco. Tenho uma mania horrível de coçar o dedo. Essa mania de fazer assim, ó, gente, na lateral aqui do dedo. Qualquer pessoa, seja namorado, mãe, pai, amiga, se parar do meu lado, eu estiver deitada, tiver a mão ali dando bobeira, eu vou pegar o dedo da pessoa. Seja pra dormir, seja pra qualquer coisa. Gente, é muito boa a sensação. Principalmente pra dormir. Eu pego o dedo do meu namorado direto e fico lá, ó. Faço isso com todo mundo. É uma mania horrível, eu sei. Já joguei comida pela janela. Gente, eu já joguei. Minha mãe antes só deixava eu descer pra brincar com meus amigos se eu comesse a comida toda. Só que eu sempre fui uma criança muito difícil de comer comida. Sempre. Tipo, minha mãe penava pra fazer com que eu comesse. E aí, ela me deu um prato naquele dia muito grande de arroz, feijão, tudo que vocês possam imaginar. E eu resolvi jogar tudo pela janela. Só que eu esqueci que embaixo da minha janela tinha um ar-condicionado. Foi aí que ela descobriu tudo, porque caiu tudo dentro do ar-condicionado. E foi assim, com certeza eu fiquei de castigo, né, gente? Sou aquariana. Sou muito baixinha, tenho 1,57 m de altura. Eu sofro. Tenho que usar um saltão, senão... Até hoje em dia, como eu sou assim pequenininha, esmirradinha, magrinha, pra qualquer festa que eu for, que for maior de 18 anos ou 21, igual aqui nos Estados Unidos, eu preciso com certeza mostrar a identidade. E mesmo assim eles ficam assim, olhando pra mim, olhando pra identidade, é você mesmo? Já fiquei 8 meses com gesso. Gente. Foi uma tortura, mas eu praticamente quase passei o ano inteiro com a perna engessada, quebrei a tíbia e na época eles não botavam aqueles ferros pra fora em criança e aí eu tive que ficar 8 meses com gesso. Era pra ter ficado mais, mas o meu tio quebrou o meu gesso e aí, graças a Deus, eu fiquei livre. Eu sou muito sentimental, assim, qualquer coisa assim me machuca, eu choro por qualquer coisa. Se eu ver um comentário ruim, eu acho que a pessoa não gosta de mim. Qualquer situação, assim, me dói muito, sabe? Eu não sou aquela pessoa muito forte em questão de sentimento. Odeio ver briga. Se eu ver briga em algum lugar, ao invés de eu correr pra fora da briga, eu corro pra dentro da briga pra tentar separar, porque eu já imagino tudo que vai acontecer e acho que a pessoa vai morrer. Então eu odeio briga. É a pior sensação do mundo eu estar de frente por uma briga. Catava abelha quando eu era criança. Sim, eu catava abelha quando eu era criança. A gente pegava uma garrafa PET de 2 litros, vazia, né, claro, e lá no apartamento onde eu morava tinha, assim, no térreo, várias plantinhas que davam muitas abelhas, e eu e minhas amigas pegavam a garrafa, botavam assim em cima da plantinha e a abelha subia pra dentro da garrafa. Então isso aí era o nosso divertimento. Não era o ponto de matar as abelhas que estavam na garrafa. Depois a gente botava a garrafa pro alto para que as abelhas saíssem de lá. Quando acontecia da abelha morrer, porque criança não tem muito, assim, não sabe muito da gravidade do problema, né? Mas quando acontecia da abelha falecer, a gente fazia o enterro da abelha, orava, botava ela lá na areiazinha. Então eu fazia isso. Comercial de cabelo achando que ia ficar linda e na verdade saí como uma bruxa. Eles me contrataram para pintar o meu cabelo e mostrar
uma marca famosa de tinta. Quando eu cheguei lá, o cara botou meu cabelo desse tamanho pra dizer que meu antes era desse tamanho e o meu depois eu tinha ficado linda. E depois desse comercial, eu não falei pra ninguém ver o canal na data, na hora certa que exibir esse comercial. Falo o que eu penso, eu tenho esse problema de não ter trava na língua, assim. Certas coisas a gente tem que guardar pra gente. Minha mãe sempre fala, Juliana, tem coisas que você não fala. Juliana, por que você falou isso? Olha a forma que você tá falando, mas eu tenho essa mania de falar o que eu penso e acabar me prejudicando. Um irmãozinho pequeno e tenho uma irmã. Adoro fazer amizade, vocês não têm ideia. Tipo, qualquer lugar que eu vou eu quero fazer amizade, principalmente aqui em Los Angeles. Quando eu vejo algum brasileiro, alguma brasileira, eu tento adicionar, tento falar, tento me comunicar. Eu tenho esse problema de querer fazer amizade com todo mundo e às vezes as pessoas me entendem muito mal com isso. Acham que em alguma situação eu posso estar meio interessada em alguma coisa e não é. Eu adoro fazer amizade. Desde pequena eu fazia amizade com todo mundo. Só durmo com edredom. Pode estar calor, pode estar frio, pode estar com temperatura ambiente. Se eu não tiver o edredom, eu não durmo direito. Então eu só durmo de edredom. É horrível de mexer no cabelo, gente. Jogo o cabelo pra cá, jogo o cabelo pra lá. Tem essa mania horrível. Nos meus primeiros vídeos era insuportável. As pessoas me davam, Ju, você tava mexendo muito o cabelo. Mas agora ainda tô dando uma policiada legal. Eu odeio as minhas sobrancelhas. Agora tá sem fazer, então vocês vão reparar mais. Mas eu fiz a sobrancelha definitiva e a mulher fez uma bosta. Ela fez o shape errado, ela fez tudo errado e ainda deixou muito escuro. Então eu odeio as minhas sobrancelhas. Eu sou muito preguiçosa, gente. Muito preguiçosa, demais, vocês não têm ideia. Eu fiz faculdade de artes cênicas, né, pra ser atriz e de moda. Mas nenhuma das duas eu terminei, infelizmente. Arrancava as flores da minha avó pra comprar sacolé. Quando eu era pequena eu era apaixonada por sacolé, apaixonada. E eu e minha prima e minha irmã, a gente sempre... minha avó tinha o quintal dela, o jardim dela, cheio de flores, que ela sempre amou flores. E a gente arrancava as flores todinhas pra vender pelas casas e pra juntar um dinheirinho pra comprar sacolé. Como a gente vivia na rua e era um pouco assim, lugar de interior, sabe? A gente vivia suja, porque a rua não é de asfalto, não é de chão, sabe? É de chão, como é que fala? De terra. Então a gente vivia suja, brincando muito. Então quando a gente vendia essas flores, as pessoas achavam que a gente não tinha condições e acabava dando dinheiro pra gente. E a gente ia correndo comprar sacolé, então era muito engraçado. Até hoje eu não acredito que a gente fazia isso. Já passei uma vergonha imensa dentro de uma balada. Eu sempre assim pedia pelo amor de Deus pra minha mãe pra ir pra balada com meus amigos. Eles sempre foram pra balada muito cedo e minha mãe era a única que não deixava. Até que um dia ela deixou, mas ela queria que eu voltasse pra casa meia-noite. E gente, meia-noite vamos combinar que não dá, né? Meia-noite eu não passei em casa, ela foi pra frente da balada e pediu pro cara falar no microfone, o DJ falar no microfone que Juliana Vasconcelos da Silva Valente, sua mãe te espera lá embaixo. Porque a boate era assim no alto e o portão era embaixo. Gente, foi uma vergonha que eu não sabia onde botar a cara. Eu disfarcei, dei uma disfarçada e sumi. Só que todo mundo, a maioria que estava comigo já sabia, porque a boate era na minha rua e a maioria dos meus amigos estavam lá. Sou muito esquecida, tenho muito problema com esquecimento. Um exemplo disso é que quando eu era pequena também, minha irmã botava eu pra passar por debaixo da roleta no ônibus, né, pra não pagar passagem, porque geralmente a gente só tinha a passagem dela. E aí a gente ia, na ida eu ia, passava por debaixo, mas na volta eu esqueci e passava na roleta. E ela, grandona, tinha que passar por debaixo no meu lugar, senão eu teria que pagar outra passagem. Então era sempre um problema ir comigo de ônibus se eu tivesse que passar por debaixo da roleta, porque eu sempre esquecia na volta ter que passar de novo por debaixo da roleta. Eu participei de desfiles quando eu era pequena, mas era muito difícil eles acharem uma peça de roupa pra mim, porque eu sempre fui muito magrela. Então sempre tinha que botar algum negocinho fechando aqui, apertando ali, porque nenhuma das roupas dava em mim. Eu era sempre assim, que tava com uma roupa meio esquisitinha, porque era a única que dava em mim. Odeio agulha, injeção, qualquer coisa do tipo. Eu e minha irmã, a gente sempre teve pavor. Quando a gente era pequena, minha mãe, quando a gente ficava doente, levava pra emergência, tudo era motivo de dar injeção, né?
E minha irmã era uma que falava que eu que tinha que ir pela primeira, não, ela vai primeiro. E uma vez o médico ficou assim, não, você vai primeiro, que você é a mais velha. E aí foi um problema, minha irmã fugiu de um lado, eu ia pro outro, minha irmã... Eu sei que o segurança foi achar ela lá fora do hospital, e aí pegou e a gente teve que tomar a vacina, não tinha jeito, mas a gente sempre teve pavor de injeção. Chupei chupeta até os 9 anos, sim, se deixasse acho que eu chupava até hoje. Eu amo chupeta, amava, né, chupeta. E eu só parei porque meu padrasto fez pressão psicológica e disse que ia mostrar todos os meus amigos. E na época, com 9 anos, a gente acha que é adolescente. Então isso foi o que, assim, o ponto final para eu parar de chupar chupeta. Porque senão eu chupava até hoje. Eu adorava uma chupeta. Tenho 2 cachorros lindos, maravilhosos, amores da minha vida, os meus filhos, que é um York e uma Maltês, o Billy e a Mel. Sim, morro de saudade por eles, mas a minha família também se apegou, minha mãe assim é apaixonada por eles e não teve como eu trazer. Chocolate escondida da minha mãe. Tinha uma moça que ela fazia pirulito de cabeça de Mickey e essas coisas, e aí ela tava querendo alguém pra vender pra ela. Eu prometi pra ela que eu venderia tudo e um dia eu vendi os pirulitos todos. E a moça foi lá em casa no final do dia pra pegar o dinheiro e minha mãe descobriu tudo. Minha mãe ficou desesperada, achando que eu não tinha vendido nada, ou que eu tava fazendo as coisas escondidas, que era muita responsabilidade de uma criança. E depois a mulher deu a notícia pra ela que eu tinha vendido todos os produtos, os pirulitos dela, e que eu era boa, né? Que vivia perturbando todo mundo na janela. Minha mãe meio que trancava a gente dentro de casa pra não viver pela rua, porque ela trabalhava muito. Então a minha forma de me interagir com as pessoas e com meus amigos era pela janela, porque o apartamento era um de frente pro outro. Então eu vivia gritando pela janela, fazendo as brincadeiras pela janela. E aí tinha uma senhora que sempre reclamava pra minha mãe: sua filha fica o dia inteiro na janela brincando com as amigas. Eu já não aguento mais ouvir a voz dela, eu quero descansar. Era muito engraçado. Fui assaltada mais de 5 vezes, gente. Sempre fui muito medrosa por qualquer coisa. Dormir sozinha, medo de escuro. E teve um dia que na casa do meu pai, a janela começou a fazer uns barulhos muito esquisitos, como se tivesse alguém batendo, e a gente morrendo de medo. No dia seguinte a gente descobriu que era um boi que tinha entrado no quintal do meu pai e dormiu assim na varanda, de frente pra janela. E era o boi que tava ali na janela, meio que dando cabeçada, ou quer que seja. Então eu sou muito medrosa mesmo. Já saí correndo com o alarme do prédio. O alarme do prédio aqui nos Estados Unidos, ele toca se tiver alguma suspeita de incêndio ou qualquer coisa, né? Se tiver algum incêndio, fumaça, negócio, ele toca. E aí eu sempre soube que quando tocasse o alarme você tinha que correr e sair. O alarme do meu prédio antigo tocou e eu estava sozinha em casa, era à noite. O que eu pensei? Tem que correr. Eu estava de camisola e saí daquele jeito. Quando eu cheguei lá embaixo, assim, doida, quando eu cheguei lá embaixo, a segurança me diz que foi alarme falso, alguma criança ou algum adulto que não tem o que fazer que ativou o alarme. Passei vergonha. Tava um papelão, gente, sabe? Quando meu pai chegava em casa com alguma compra de uma caixa grande, a primeira coisa que eu olhava, opa, o papelão, adorava, porque lá onde meu pai mora tem muito assim, morrinhos, sabe? E com gramado, então eu adorava pegar o papelão e sair escorregando naquele gramado. Eu sempre fui um moleque, sim. A minha vida inteira, assim, quando eu era criança, eu jogava bolinha de gude, jogava futebol, sempre fui um molequinho, topava qualquer parada, não era de ficar muito de boneca brincando de casinha, não. Fazia isso sim, mas eu gostava muito de coisas de moleque, sabe? De ficar na rua, com balinha de gude, colecionava balinha de gude, eu gostava dessas coisas assim, então eu amava um papelão. Coisa também é que eu amava passar trote. Olha que coisa horrorosa, tem vários conselhos pra dar, né, gente? Eu amava passar trote. Eu, minha irmã e minha prima passava trote pra todo mundo. E aí teve um belo dia que tinha até uma moça que cuidava da gente na casa da minha avó, na casa do meu pai. E a gente passou um trote e o cara falou que ele era Leandro Leonardo, era da produção, ou era do Leandro Leonardo, alguma coisa do tipo. E calhou da moça que trabalhava na nossa casa, que era nova também, amar o Leandro Leonardo, e ela acreditou também. E aí demos o endereço de casa, e aí foi um desespero.
assim, deu meia hora, alguém bateu na nossa porta. Era noite e nossa família não tava pra chegar. E foi aquele desespero, um esconde-esconde, um pra baixo da cama, outro pra não sei aonde. E quando foi ver, era a vizinha, amiga da moça que cuidava da gente, que tava batendo na porta. Então foi uma cena assim, com muito medo, mas depois foi muito engraçada, né? Não passem trote. Adorava doar pro Criança Esperança. Eu e minha irmã, a gente tava na casa do meu pai, não tinha nada o que fazer, via televisão, tava aparecendo Criança Esperança, aquela numeração, a gente pegava o telefone da minha avó, que meu pai morava com minha avó na época, e aí doava. Depois a conta vinha, minha avó não entendia nada e sempre se perguntava por que essa conta tá tão alta e por que tá doação pra Criança Esperança se eu nunca doei. Tipo, estranho, mas ela nunca brigava muito com a gente porque era doação, né, gente? Mas eu sempre fazia isso, era incrível. Eu adorava doar as coisas, sabe? Eu adorava fazer esse tipo de coisa. Falava doação na televisão, a gente ligava. Era engraçado, mas ao mesmo tempo era até que eu tava fazendo um bem, né, gente? Acreditava em ET. A gente tinha um amigo lá perto da casa do meu pai também, que é tipo interior, não é interior, hoje em dia não é interior, mas na época esse amigo ele vivia muito interior, essas coisas. E ele contava histórias de ET, chupacabra, essas coisas. E quando meu pai foi me buscar na casa da minha prima, que era tipo 2, 3 ruas depois, ele foi buscar de carro e quando a gente voltou e meu pai abriu a porta do carro, fez um barulhinho tipo... E eu cismei que tinha um ET entrando dentro do carro. E eu gritei, não deixava ninguém sair do carro. Não, pelo amor de Deus, é o ET. Eu cismava que tinha ET. E eu fiquei assim, gente, com essa história do ET por muito tempo na minha cabeça. E eu acho que se eu for pra lá até hoje eu acredito nisso. Tudo quando eu vejo uma luzinha no céu, eu acho que é um ET. E marcou minha infância essa história do ET e esse medo meu por ET. Já prendi a perna na roda da bicicleta, assim, a sensação não foi muito boa, não cheguei a quebrar, dolorido por um bom tempo, mas já prendi a perna na bicicleta. Pensa por piscina, gente, assim, eu sou fascinada por piscina e praia. E então teve uma época que meu pai não tinha piscina na casa dele, e aí eu, minha irmã e minhas primas resolvemos pular a casa do vizinho, porque o vizinho tinha uma piscina gigante, a piscina estava verde. E eu pulei a piscina do vizinho, eu e meus primos, e ficamos lá tomando assim, banho assim, por uma meia hora. Depois pulava de volta e voltava pra casa sem, como quem não quer nada e sem ninguém saber. Tenho até hoje medo de trovoada. Já sofri um mini acidente por causa de trovoada. Tava chovendo muito, assim, muito mesmo, aqueles barulhos, bam, bam. E aí eu tava dormindo na beliche na parte de cima, minha irmã foi me avisar que tava dando muita trovoada pra eu descer, porque ela sabia que eu também tinha medo e minha mãe também estava preocupada. E naquele negócio de sonolento, naquele desespero também, por ter medo, eu desci pro lado errado e caí assim, espatifada no ventilador embaixo. Que tava o ventilador funcionando embaixo, eu caí espativada lá e o meu choro não saía, sabe? Quando você tem assim, cai ou dá algum impacto, seu choro não sai, meu choro não saía e foi um desespero lá em casa por causa disso. Quase morri engasgada, sabe essas balinhas Mentos, mas era outro nome, era de uma caixinha amarela. Minha avó falou, Juliana, não come a bala deitada, Juliana, não come, meninas, não come essa balinha deitada. O que eu fiz? Criança como que é, né? Se você fala uma coisa, ela faz outra. Comi a bala deitada e a bala ficou aqui. Minha irmã, com medo de avisar minha avó, demorou um pouquinho pra avisar. Quando ela foi avisar, eu já estava meio que vermelha indo pra roxa. Aí minha avó correu comigo entre os braços, batendo... Era apartamento, minha avó par de mãe, batendo na porta dos vizinhos e até que um vizinho nosso, ele faz enfermagem, eu não sei, eu entendia de primeiros socorros, meio que levantou meu braço, me inclinou e a bala... foi. Mas se não fosse isso, eu acho que eu tinha morrido, porque eu já estava sem ar já, por causa da bala. Então, crianças, cuidado, não come essas balas tipo Mentos, ou qualquer tipo de bala, né, gente, deitada, porque realmente acontece e a sensação não é nada legal. Eu e minha irmã tínhamos um acordo. Se uma escutasse barulho ou se a outra escutasse barulho, uma acordava a outra, porque a gente morria de medo de dormir sozinhas, então a gente tinha esse acordo entre a gente, pra uma avisar a outra se escutasse algum barulho. O medo veio de família, vocês estão vendo, né? Tenho pavor, eu odeio jiló. Não adianta que não tem como fazer com que eu desça jiló. Assim, jiló comigo não tem vez, eu odeio. Amo tomate como se estivesse comendo maçã. Eu amo tomate, assim, o meu prato favorito durante, assim, a tarde, se eu tiver à tarde sem fazer nada, é picar o tomate, botar um azeitinho, um vinagre, sal e comer.
Mas tomate, assim, eu como, assim, se tiver com nada eu como. Eu amo tomate. Fazia apresentação no shopping para as crianças. Já fui Chapeuzinho Vermelho, já fui Cinderela, já fui várias, assim, personagenzinhas. E eu adorava fazer, adorava trabalhar com crianças. Tenho um medo danado de perder minha mãe. Eu acho que é um dos meus maiores medos que eu tenho, assim, perder minha mãe. Eu morro de medo só de pensar que o tempo vai passando, né? Mas eu morro de medo de perder minha mãe. Sempre fui chacota da turma. No colégio, em qualquer lugar. Minha irmã sempre inventava umas comidinhas em casa, tipo, misturar tudo quanto é pó, tipo, leite ninho, Nescau, farinha láctea, açúcar, e botava quem pra comer, quem pra testar, eu. E quando minha mãe chegava em casa, ela escondia as experiências dela, mas eu sempre entrava na onda e sempre comia. Morro de saudade da minha família, assim, esse é o último fato e eu posso dizer que eu morro de saudade da minha família. É muito difícil ficar longe dela porque eu sou muito apegada à minha família. Então, gente, esses foram 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu meio que fiz os fatos contando mais histórias. E eu espero que vocês tenham gostado, conhecendo um pouquinho mais de mim. Me segue nas redes sociais. O Instagram é Juliana Paim, o Snapchat Juliana Paim. E o blog é www.julianapaim.com. Um beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.